Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos mais uma vez retornando aqui com o nosso devocional, que é a leitura bíblica. Eu pergunto, como têm sido as leituras? Como tem lhe ajudado? Por favor, gostaria que você contasse para nós como tem sido essas leituras, como Deus tem acrescentado ao nosso conhecimento cada dia, um entendimento. Eu gostaria muito que você, depois nos comentários, deixasse para nós. Você sabe que é importante o comentário? Por quê? Porque o YouTube entende que você gosta dos vídeos. Eu peço sempre isso. Por quê? Senão, como eu faço um devocional todos os dias, o YouTube começa a segurar. Então, sempre, nunca esqueça de deixar o like no vídeo. Aquele joinha, coloca lá, tá? E se você puder escrever, nem que seja amém, glória a Deus, bom dia, pastor, o devocional foi bom, gostei desse capítulo hoje. Escreva alguma coisa no chat lá também, deixa um comentário, porque quando você deixa um comentário, o YouTube entende que houve uma interação, que você, do outro lado, gostou do vídeo. É a mesma coisa quando nós estamos na igreja e nós estamos pregando e você diz amém, glória a Deus, significa, glória a Deus, significa que você está recebendo o que nós estamos falando. Então, isso para nós é ótimo quando nós ouvimos. E o YouTube entende assim. Então, se você puder nos ajudar, sempre deixa aí o comentário. Também, a partir do mês agora que está chegando, nós vamos ter toda terça-feira, todas as terças-feiras, tá? Às 8 horas da noite, em ponto, horário de Brasília, nós vamos ter um culto aqui no YouTube. Esse culto é para você que faz parte da Igreja Identidade de Cristo de forma remota, de forma não presencial, de forma online. Eu vou gravar, só que eu vou sentar aqui e vou gravar para você. Por quê? Porque às vezes fazendo ao vivo, pode ser que um dia a internet esteja ruim, a internet oscila e, sei lá, acontece alguma coisa e você acaba perdendo a essência. Então, conversando com algumas pessoas que já são experientes fazendo o que eu quero fazer, então elas disseram, pastor, por enquanto seria ótimo fazer gravado, porque aí fica com mais qualidade e você, todas as terças-feiras, 8 da noite, você senta para ouvir uma palavra, para participar de um culto. Vai ser, em média, 45 minutos máximo, tá? Entre 28 a 40, 45 minutos o máximo, tá? Eu tenho certeza que essa mensagem vai ser um tempo de muita transformação para as nossas vidas. Esse será diferenciado, porque terça-feira você diz assim, bom, geralmente você não, às vezes gostaria de ir na igreja na quarta-feira, ou na quinta, ou na sexta, então você vai sentar aí na sua casa, no seu conforto do seu lar, e vai pegar o celular, botar na TV, ou no computador, no tablet, e vai assistir o culto. A mensagem vai ser direcionada para vocês, tá bom? A partir do primeira terça-feira do mês de agosto, agora será um dia muito especial. Bom, vamos ler então a Bíblia. Aqui nós estamos no capítulo 20 do livro de Êxodo. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, eles caminharam. No mês primeiro, o povo ficou em Gates, ou em Cates, e Miriam morreu ali e foi sepultada. Então Miriam, agora irmã de Moisés, profetiza ela, morreu em Cates. E não havia água para a congregação
Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. Novamente, eles sempre estavam reclamando e agora reclamam novamente por falta d'água. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Olha que coisa, eles falaram assim: lembra aquele dia que o Senhor derramou fogo que matou Corã, Datã e Abirão? Então, quem dera que nós tivéssemos morrido também, juntamente com aquele povo. Mas por que vocês estão falando assim? Por que vocês estão tão chateados? Ah, porque você, Moisés, nos trouxe nessa terra aqui. Oh, meu Deus, as canetas já estão acabando já, gente. Não sei a sua aí, né? Você que acompanha, eu gosto de caneta vermelha, então marca a Bíblia com a caneta vermelha e está acabando as minhas canetas aqui. Essa aqui está boa ainda. Quem dera que tivéssemos morrido lá perante o Senhor. Por que trouxesse a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos aqui, nós e nossos animais. E por que nos fizesse subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, este lugar ruim e seco, esse deserto, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romã, nem tem água para a gente beber. Nós estamos com sede, estamos também chateados com você, seu Moisés. Então Moisés e Arão foram diante do Senhor. Aliás, foram diante do povo, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor apareceu. Porque Moisés já estava cansado já, né? Sempre as pessoas reclamando, sempre reclamando, Moisés cansado. Oh Deus, mas que povo difícil, hein? E aí o versículo 7, diz aqui o texto, e Moisés falou, e o Senhor falou a Moisés dizendo: toma, Moisés, a vara e ajunta a congregação. Moisés, chama eles, tu e Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás beber à congregação dos filhos de Israel. Reúne eles, Moisés, reúne os filhos de Israel, chama eles. Fala com a rocha, Moisés, que a rocha vai jorrar água para eles beberem. Só que Moisés já estava um pouco chateado com aquelas pessoas que só viviam reclamando. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Versículo 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés reuniu a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês, seus rebeldes. Olha só, Deus não mandou Moisés brigar com eles. Deus não mandou Moisés xingá-los de rebeldes. Deus queria tão somente que Moisés fosse lá, falasse com a rocha traria água, eles beberiam água, veriam mais uma vez a glória do Senhor. Então Moisés os chamou de rebeldes e disse: como é que nós vamos tirar água dessa rocha para vocês? Mas Deus já tinha falado com Moisés que a rocha ia jorrar água. Então Moisés levantou a sua mão, fendeu a rocha 2 vezes com a vara e saiu muita água e bebeu a congregação. Bom, aqui é o seguinte, a congregação resolveram o problema deles? Sim. Só que a indignação de Moisés passou para a congregação a imagem de que Deus estava chateado com eles. Só que Deus não estava chateado, Deus estava com paciência. Só que a ação de Moisés fez com que as pessoas pensassem que Deus estivesse chateado com eles. Então, o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que tenho dito. Porque, Moisés, você se deixou levar, você não tinha nada que ter dito, rebeldes. Moisés, eu não mandei você falar com a rocha? Sim. Então, por que você não falou com a rocha? Você não tinha nada que se dirigir ao povo, brigar com o povo.
Você tinha que ter falado com a rocha. Poderia até ter dado uma palavra, gente, vamos parar com isso, pessoal, vamos parar de reclamar. Ô, pessoal, nós estamos aqui há já alguns anos, faltou alguma coisa para vocês. Deus, pessoal, está conosco. Deus está conosco. Reclama não. Quer ver só que Deus está conosco, gente? Rocha, jorra água. E as pessoas diriam que Deus está conosco. Só que a forma como Moisés agiu nesse momento passou uma imagem negativa, como se Deus estivesse com raiva das pessoas e a água que eles beberam não os fizeram reconhecer a presença de Deus, não os fizeram reconhecer o amor e a misericórdia de Deus. É isso que nós temos que ter muito cuidado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. E aí o Senhor se santificou ali o Senhor. As águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. E se santificou neles. Aí Moisés, depois disso, ele vai falar com Deus. Moisés solicita passagem, depois nós vamos ver mais à frente. Moisés, ele quer entrar na terra prometida. Ele pede a Deus várias vezes, Senhor, eu quero entrar na terra, Senhor. Depois Moisés de Gades mandou mensageiro ao rei de Edom, dizendo assim, diz teu irmão Israel, porque Edom era parente de Israel. Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, né? Como nossos pais nos desceram ao Egito e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais, clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade da extremidade dos teus termos. Por que Moisés não falou com o povo nessas mesmas vozes, nessa mesma palavra que ele falou com o rei de Edom? Era isso que Deus queria, que Moisés conversasse com o povo. Gente, faça não. Vocês lembram que nós estávamos no Egito e éramos escravos? Deus nos trouxe aqui, até agora Deus tem ajudado, pessoal. Vamos ficar calmos, só que não foi. Então Moisés pede ao rei de Edom, dizendo, deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Nós passaremos pelo campo, nem pelas vinhas. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a tua água dos teus poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Nós só queremos passar. Nos deixa passar aí, rei de Edom, porque aí facilita para nós. Nós estamos perto. Nos ajuda aí, fazendo favor. Nós somos irmãos. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que eu não saia com espada ao teu encontro. O rei de Edom falou, mas nem pensar. No meu território, vocês não vão passar. Aqui não. Se vocês entrarem no meu território, eu vou encontrar vocês com a espada. Eu vou guerrear contra vocês. No meu território, vocês não vão passar. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar. Nós só queremos passar, rei. Nós não vamos pegar nada teu. Se o nosso gado beber água, nós pagamos pela água. Nós só queremos passar pelo seu território. Porém, ele disse, não passarás. Eu já avisei. No meu território não é para passar. E saiu-lhe Edom ao encontro com a gente, e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar os filhos de Israel pelo seu termo. Por isso Israel teve que dar uma volta grande, se desviar, porque Edom não deixou passar. Marca isso aqui. Edom não deixou Israel passar. Tempos depois, quando Israel tem um rei chamado Saul, Deus mandou que Saul fosse lá destruir os edomitas e os amalequitas e fosse vingar dessa gente aqui que não deixou Israel passar. Mas depois, quando estiver lá na frente, eu vou te fazer lembrar. Só para você ver, Deus não esqueceu.
Sabe aquele mal que alguém faz contra você, tentando te atrapalhar na vida? Não tem nada não. Deus não esquece não. A gente esquece, mas Deus não esquece. Aqui, os edomitas, o rei de Edom, não permitiu o povo passar. Lá no futuro, tá? Deus dá uma ordem, dizendo, volta lá agora e destrói. Que agora Israel está bem, aí Deus diz, agora volta lá e destrói eles. Claro que Saul errou, e por causa do erro de Saul de poupar os amalequitas, aí o que aconteceu? Saul perdeu o reino, porque Deus queria que essa gente aqui fosse vingada, por não ter deixado, não ter permitido os filhos de Israel passar. Você e eu, como servos de Deus, pessoas de Cristo, nós temos que sempre, gente, facilita o caminho para alguém passar. Você percebeu que alguém está querendo servir a Cristo, tá? Então dá um bom testemunho para ela. Ai, pastor, mas ela... Não seja como Edom. Não sai com espada na mão para ferir, para atrapalhar o caminho da pessoa que quer seguir a Cristo. Às vezes a pessoa só está passando pela sua vida. Dê um bom testemunho, conversa com ela. Seja gentil, seja amável, amigável, seja o melhor que você puder. Aí nós temos a morte de Arão agora, vamos ver. Então partiram de Gates os filhos de Israel e toda a congregação chegaram ao monte Ur. Lá no monte Ur, e falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Ur, nos termos da terra de Edom. Eles ainda estão na região, mas contornando, porque de fato o rei de Edom não permitiu que eles passassem no território. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. Porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Meribá. Lembra quando eu falei que era para santificar meu nome diante das pessoas? E eles falaram com a rocha, aliás, eles feriram a rocha aí, chamaram as pessoas de rebeldes. Eu não tinha mandado falar isso. Eu queria que santificasse o meu nome. Deus queria que Moisés chamasse o povo, tá aqui, ó, capítulo 20, do 7 ao 13. Deus queria que Moisés chamasse o povo e falasse, gente, até aqui Deus tem nos ajudado, vamos parar de reclamar. Nós estamos quase chegando, pessoal. Só que Moisés virou para as pessoas, vocês são stiff-neck people, ou seja, vocês são inclinados ao mal, vocês são maldosos, vocês são pecadores miseráveis, que só vivem pecando e que não agradecem por nada. Moisés estava ao pé da vida. E Deus falou, não, calma, Moisés, o que foi? Agora é você que está bravo, agora quem manda é você ou sou eu? Não te mandei falar isso, pedi que você falasse com a rocha. Era para você chegar lá, falar com a rocha. Então, por essa razão, você não vai entrar na terra prometida. E então diz o Senhor, toma Arão e Eleazar, seu filho, e faz-lhe subir ao monte Ur. Vai lá, pega Arão e leva lá em cima no monte Ur. E despe a Arão as suas vestes. E veste-as a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Nossa, gente, isso aqui deve ser terrível, né? Pare para pensar, né? Gente, meu Deus, né? Já pensou? Você sobe para o monte sabendo que você não vai descer, misericórdia. Assim foi, né? Não sei se Moisés falou, né? Bom, Moisés pode não ter falado com Arão, mas Deus falou com Moisés. Chama Arão, leva para o monte Ur, chega lá, tira as vestes dele, as vestes sacerdotais, coloca sobre o filho, porque ele não vai descer do monte. E fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Ur perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão das suas vestes, e as vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Ali ficou no monte Ur o corpo de Arão morto. E agora quem reina ou quem exerce o sacerdócio no lugar de Arão agora é seu filho Eleazar. E vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Aí passou
agora o sacerdócio para o filho. É claro que tem muitas coisas que na nossa cultura é um pouco diferente, em outras culturas é um pouco diferente. Enquanto para nós a morte representa perda, em outras culturas representa um avanço. Existem países na África, por exemplo, que eles não choram tanto pelos mortos, como acontece às vezes no Brasil. Eles entendem que quem partiu para uma vida melhor. E aqui eles celebram a partida dessas pessoas, sabia? Eles celebram a partida, ou seja, eles não se entristecem, eles se alegram porque, segundo a cultura deles, aquela pessoa partiu para uma vida melhor. Mesmo às vezes não tendo aceitado Jesus, hein? Que coisa, né? Nossa parte é ajudar as pessoas. Como Moisés aqui fez, nós também precisamos limpar os caminhos para que as pessoas possam seguir a Cristo, caminhar com Cristo e andar com Deus. Esta é a mensagem do capítulo 20, que fica para todos nós, tá? Santifica o nome do Senhor, ajude sempre que possível, estenda a mão para alguém caminhar com Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu agradeço a Ti, louvo também o Seu nome e exalto, engrandeço também o Senhor, meu Pai, por nos conceder essa oportunidade. É rica, é linda, é maravilhoso esse momento e nós, agradecidos e agradecemos. Meu Pai, nos ajuda sempre a santificar o Teu nome diante das pessoas e não ser, aqui nós vimos o exemplo que aconteceu com Moisés, e nós temos que sempre mostrar às pessoas o Teu amor, a Tua misericórdia e não querer mostrar a ela o Teu juízo, a Tua punição, porque o juízo, a punição não vai ajudar. O que vai transformar o coração e a vida das pessoas é elas terem um contato com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Por isso, nós Te pedimos, Senhor, debaixo do Teu amor, graça e misericórdia, nós contamos com Teu favor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. E assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Capítulo 21. Os israelitas enfrentam os cananeus. E depois tem a serpente de bronze. Nós vamos ver por quê e como foi que isso aconteceu. Temos uma jornada dos israelitas. E aí nós vamos ver os israelitas, eles enfrentam a primeira guerra. A primeira guerra que eles enfrentaram foi contra Moabe, contra os reis de Moabe e de Bassã. Primeira luta que os israelitas vão lutar, desde que eles saíram do Egito. Vamos ver isso amanhã. Espero todos vocês aqui conosco, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.